essa é a sua história ou você está escrevendo a história de alguém? Por que eu estou dizendo isso? Porque, para você pensar um pouquinho aí, qual lado você está fazendo nesse exato momento? Qual é o lado que você está na história? Você está trocando seus conhecimentos, as suas habilidades por salário, ou você está usando todos esses conhecimentos e as suas habilidades a troca de lucros? Por que eu estou dizendo isso? Quando você está trabalhando para uma pessoa, seja qual área for, você provavelmente está trocando as suas habilidades, os seus conhecimentos a troco de salário. Então eu queria que você viesse comigo numa ilustraçãozinha básica para nós sairmos do campo filosófico para entrarmos no prático, para ficar mais claro sobre aquilo que eu estou dizendo. Vamos pegar aqui uma pessoa que trabalha numa construtora, por exemplo. Toda construtora, ela vai ter aí o seu departamento de administração, departamento de RH, os departamentos internos e os departamentos externos. Então, várias pessoas vão ser diferenciadas em categorias, todas elas vão estar especificamente trocando o seu intelecto por salário, mas cada um vai ter uma categoria específica, né? Então você imagina uma pessoa que trabalha no RH. A pessoa que trabalha no RH, lógico que vai ter aquele que vai ter uma remuneração melhor, mas vai ter aquele que vai ser um auxiliar, um ajudante, que ele vai estar ali replicando, sendo conduzido por uma liderança. Então essa liderança, ele tem um conhecimento intelectual um pouco maior do que os auxiliares, e o salário deles vão ser diferentes também. E aí na área externa, nós vamos ter lá as pessoas que estão com a mão na massa, né? Construindo prédios, ou construindo casas, ou construindo viadutos, seja qual construção for, nós vamos ter lá o engenheiro, que vai ser uma pessoa que tem um conhecimento técnico específico. Nós vamos ter os encarregados de obras, os mestres de obras também, e nós vamos ter os serventes, né? Que vai estar servindo aí os pedreiros, os encarregados e os mestres de obras. E cada pessoa também vai ter uma categoria de salário, vai diferenciar acerca do conhecimento intelectual que cada um tem. Mas todos eles, não quer dizer que isso está errado não, tá, gente? O que eu quero chamar a atenção para você aqui nessa live é que quando nós estamos colocando o nosso projeto em prática, todas as responsabilidades são nossas, mas também os benefícios também passam a ser nossos. Quando você está trabalhando para alguém, você está trocando o seu capital intelectual por salário. Então, não quer dizer que isso está errado, mas você vai ter um certo limite para negociação nesse mercado que se chama capitalismo. O capitalismo é basicamente você tem que ter o capital a troco de alguma coisa. Se você vai comprar o seu arroz, você vai ter que ter o dinheiro, que seria o capital, a troco do arroz. Se você vai comprar um carro, você vai ter que ter o dinheiro a troco desse automóvel que você almeja. Então, no mundo capitalista, você vai ter processos de negociação. E esses processos de negociações vai estar limitado à quantidade de dinheiro que você ganha. Então, por que eu coloquei esse tema? É um tema que, às vezes, a pessoa olha e fala assim, nossa, mas então quer dizer que eu não estou escrevendo a minha história? Olha, basicamente você pode até estar escrevendo a sua história, se você, no caso, né, trabalha para outra pessoa, você está escrevendo a sua história depois que você sai do seu trabalho. Mas quando você está no seu trabalho, você não está escrevendo a sua história. Para você pensar, quanto tempo você gasta da sua vida, de um dia seu? Quanto tempo você gasta no seu trabalho? Normalmente o dia tem 24 horas. Segundo especialistas, né, cientistas aí, fala que as pessoas elas têm que ter no mínimo ali de 7 a 8 horas de descanso. É claro que não é a realidade da maioria, tem pessoas que dormem menos do que isso.
mas vamos pegar dentro dos dados gerais. 8 horas de descanso, aí você vai ter 8 horas de trabalho, porque a CLT ela exige que a pessoa não pode passar disso, ou caso se passe disso, não pode passar de 2 horas extras diárias. Mas só que quando você sai da sua casa, você não sai da sua casa e já está direto no seu trabalho. Algumas pessoas hoje estão trabalhando home office, mas não é a realidade da maioria das pessoas. Depois que essa pandemia acabar, eu creio que muitas coisas irão mudar, mas a maioria ainda vai permanecer no modo tradicional. Então você sai aí da sua casa, imagine aí quanto tempo que você sai. Muitas pessoas gastam 1 hora para chegar no seu trabalho. Pega ônibus, trânsito e aquele estresse todo, 1 hora para chegar no seu trabalho. E depois essa pessoa, para ir embora, elas vão gastar essas mesmas 1 hora para retornar. Então 8 horas no trabalho, mais 1 hora de ida, mais 1 hora de volta, vai dar 10 horas. Se você for olhar aí, 8 horas de descanso que você vai estar tendo, vai ter 18 horas, totalizando 18 horas, e vai te sobrar aí algumas horas para terminar o dia, para você entreter ou fazer qualquer outra coisa. Por que eu digo que você, quando está trabalhando para outra pessoa, você não está escrevendo a sua história? Porque o tempo que você vai ter para fazer alguma coisa para você, seria esse período, quando você vai estar chegando em casa ou indo em direção ao seu trabalho. Então, quando você analisa por métricas, você gasta mais tempo no seu trabalho do que você gasta tempo cuidando das suas coisas pessoais. Então, só para você não se escandalizar, quando eu coloco que quando você está trabalhando para outra pessoa, você está construindo a história de outra pessoa, que seria no caso o seu patrão, é porque você não consegue voltar às horas da sua vida desse tempo que você está trabalhando. Você vai estar simplesmente contribuindo para o crescimento, né, econômico, mas você vai estar não fazendo aquilo que você almeja em fazer. Quando você está trabalhando em qualquer projeto, seja ele qual for, você tem que se perguntar em qual lado desse projeto você está. Você está do lado de quem está construindo uma história e resolvendo um problema a partir de você, ou você está do outro lado, sendo contratado por alguém para resolver um determinado tipo de problema. E eu quero novamente frisar que não tem nada de errado você estar trabalhando para outra pessoa. Mas você não pode ficar também se enganando. Por exemplo, uma pessoa, vamos pegar sempre na massa, tá, pessoal? É claro que tem algumas pessoas que ganham um pouco melhor, mas a realidade da maioria dos brasileiros, e segundo estatísticas, mais de 56% da população estão insatisfeitos com o seu trabalho, e diga-te de passagem, o porquê disso também, né? Porque a maioria das pessoas ganha o salário mínimo. Então, as pessoas que ganham o salário mínimo, imagina, ela tem um teto limite para negociação dentro do mundo capitalista. E é uma coisa muito interessante que, assim, se nós formos analisar, deixa eu voltar um pouco aqui daquilo que eu estava falando antes, que desde quando nós nascemos, e um dia nós vamos partir dessa para melhor, nós estamos sendo preparados nessa história, seja para estar contribuindo para algo novo, ou seja, para estar dando continuidade naquilo que já existe. Agora, a única maneira de você dedicar o maior tempo da sua vida em prol da sua história é você ser o dono do seu próprio negócio, não tem outra alternativa. Hoje, por exemplo, eu empreendo há mais anos, né? E faço investimentos também. Então, durante o meu dia, eu me programo, eu faço aquilo que eu quero fazer. Eu acordo, eu tenho a minha rotina de atividades físicas, depois minha rotina de estudos, depois que eu vou começar a fazer o trabalho. E assim, também tem dias que eu trabalho só 3 horas, tem dia que eu trabalho 4 horas, mas tem dia que eu trabalho até mais. Mas aquilo que eu faço hoje,
Eu amo fazer, então para mim não faz diferença nenhuma se eu vou trabalhar 12, 14, 15, ou 8, ou 3, ou 2, independente, é uma coisa que eu amo fazer, tenho prazer em fazer, e eu comecei a perceber que as pessoas que estão ao meu redor não podem fazer as mesmas coisas, eles não têm os mesmos privilégios. Tem muita pessoa que quer cuidar da sua saúde física e é uma dificuldade enorme, porque ela quase não tem tempo para fazer isso. Então, se formos analisar, porque quando você vai abrir o seu próprio negócio, você vai estar escrevendo a sua história? É simplesmente por isso. Você vai ter o seu horário, você vai ter a autonomia de estar fazendo aquilo que você sempre almeja em fazer, baseado nas suas escolhas. Agora, uma coisa muito interessante, olha só para você ver. A pessoa que trabalha e ganha um salário mínimo, olha, gente, é algo que assim, é surreal isso. Você já reparou que a maioria das suas contas, elas vencem justamente próximo do dia que você vai receber o seu salário? Aí vamos pegar a realidade das pessoas que ganham aí salário mínimo. A pessoa recebe o salário dele, ele tem que pagar a conta de água, conta de luz, telefone, internet, conta de celular, aí vem compra, vem outras coisas. Aí quando menos assusta, o salário da pessoa acabou. E aí, às vezes, a pessoa não fica nem uma semana com o dinheiro. Ela pega o salário na segunda-feira, chega na sexta e já acabou todo o dinheiro. E aí agora ela vai trabalhar mais 3 semanas para ela receber novamente aquele salário. E é um ciclo vicioso. Então, né, se você for analisar, imagina por que eu digo que você trabalhando para outra pessoa, você não está escrevendo a sua própria história. Porque essa pessoa, infelizmente, ela não tem tempo para pensar nas coisas dela. Às vezes, muito raramente, vai fazer um lanche com a família fora, um passeio com a família, isso se conseguir fazer. E no ano vai fazer quantas viagens? Isso se conseguir fazer uma viagem para descanso. Porque a maioria das pessoas, quando elas recebem as férias delas, elas já estão com esse dinheiro também compromissado e acaba que ela fica limitada por esses valores aí que ela tem de ganho. Então, deixa eu compartilhar com vocês o porquê que eu comecei a empreender e eu dei um basta nessa questão de estar sendo remunerado pela CLT. Quando eu estava pensando em abrir o meu próprio negócio, eu tinha trabalhado para várias empresas. E assim, eu sempre ficava muito intrigado porque a minha realidade era essa. Na época, o último salário mínimo que eu recebi foi R$693. E eu vivia esse ciclo, porque eu pagava todas as minhas contas e quando eu recebia, pagava todas as minhas contas e sobrava pouquíssimo dinheiro. Porque assim, mesmo eu recebendo pouco, eu já tinha o hábito de guardar pelo menos um pouco de dinheiro. Mas eu tinha que escolher, ou eu fazia alguma coisa extraordinária, algum tipo de passeio, ou eu teria que me sacrificar para guardar um pouco de dinheiro para coisas que eu viria fazer futuramente. Por um lado, eu dou graças a Deus que eu criei esse hábito, porque quando eu comecei a pensei em abrir meu primeiro negócio, eu não tinha muito dinheiro, mas eu tinha algum dinheiro guardado. E foi fácil para eu colocar a minha ideia em prática. Aí vamos analisar aqui, por que eu, nessa época que eu estava muito intrigado do que estava acontecendo, eu comecei a pensar, e nessa época eu morava com a minha avó, porque era um período que eu tinha voltado a estudar, e eu estava no meu último ano de estudo. Eu tinha conversado com a minha avó de passar com ela o período que eu teria que estudar, e aí eu estava no último ano e pensando, nossa, vai terminar os meus estudos e eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu trabalhava nessa época de freelancer, eu já não estava trabalhando mais de empresa fixa, de salário fixo, eu já estava trabalhando e recebendo freelancers. E aí o meu irmão, ele veio de Goiânia, eu sou de Belo Horizonte, o meu irmão veio de Goiânia para fazer um passeio. E dentro desse meio termo, ele tinha virado e falado assim, poxa, eu vou tentar arrumar um serviço aqui, se eu conseguir eu não vou voltar para Goiânia não, vou ficar por aqui mesmo. E nessa época tinha um tio meu que ele vendia iogurte de porta a porta. E ele se ofereceu para trabalhar para o meu tio
E assim, simplesmente na mesma semana, em 3 dias, só 3 dias, o meu irmão chegou a vender 90 pacotes de iogurte a R$ 25. E eu já estava intrigado com esse negócio de receber salário mínimo. Eu fiz as contas na hora e falei assim, gente, o último salário que eu recebi foi R$ 693. O meu irmão está falando que vendeu 90 pacotes de iogurte em 3 dias. Isso dava um total de 2.250, eu acho que é isso mesmo. R$ 2.250. Meu irmão vendeu em 3 dias R$ 2.250. Gente, isso para mim foi assim, um peso nas minhas costas que eu falei assim, eu não vou trabalhar para mais ninguém, porque imagina, em 3 dias o meu irmão tinha recebido referente praticamente de 3 meses de salário, se eu estivesse trabalhando na época numa empresa recebendo salário nem por mês, porque na época o salário era R$ 693. Praticamente ele estava recebendo, ele não recebendo, né, porque ele estava trabalhando para o meu tio, mas ele fez de produção em 3 dias um referente de 3 meses da minha vida. É isso que eu parei e analisei. É 3 meses da minha vida, não é nem questão de salário. É questão de 3 meses, é 90 dias da sua vida, é 90 dias da minha vida. Na época eu falei assim, gente, não tem cabimento, esse negócio não dá, a conta não fecha, para mim não, eu vou ter que começar a fazer um negócio, eu não sei o que eu vou fazer não, mas eu vou ter que fazer alguma coisa. E por incrível que pareça, o meu primeiro empreendimento foi replicar aquilo que meu tio fazia, porque eu fiquei muito abismado com aquelas informações que meu irmão estava me passando. E eu comecei a vender iogurte de porta a porta. Gente, foi surreal essa experiência para mim, porque quando eu comecei, eu não tinha carro para fazer essas vendas, eu não tinha lugar para armazenar os iogurtes, tudo isso eu tive que correr, e a única grana que eu tinha era média de R$ 1.500. E através dessas negociações que eu fiz, eu consegui impetrar a ideia muito rápida. Assim, conversei com uma pessoa, fiz sociedade, aumentei um pouco o capital, trabalhei a negociação, comprei 2 freezer na época, dei cheque e negociei com a empresa alguma mercadoria à vista. E é impressionante que quando você começa a movimentar, como as coisas acontecem ao seu favor. Enfim, a partir daí eu não voltei mais atrás. Eu já estou nessa caminhada aí, já tem de 15 para 16 anos, e eu nunca mais voltei a trabalhar de CLT. Uma outra experiência que eu tive foi quando, nessa época de freelancer que eu estava atuando, eu trabalhava de garçom nos finais de semana, porque durante a semana eu estudava. E todas as festas que eu chegava, gente, era um sacrifício. Eu gostava de fazer o serviço, mas assim, olha como é que as coisas são quando você está do lado de quem recebe salário, ou você faz algum esforço a troco de um valor que seria denominado como salário. Nessa época que eu trabalhava de freelancer, eu recebia R$ 60 por festa. Na lógica, as festas teriam que ser trabalhadas 6 horas só. Os garçons, eles têm 6 horas de eventos. Mas todos os bufês exigiam dos garçons chegar 3 horas antes do evento para ajudar a organizar o evento. Depois trabalhava 6 horas durante os eventos, porque no evento o buffet não ultrapassava essas 6 horas não, porque ele estava em contrato com o cliente. Mas nós, depois que terminava o evento, ficávamos 6 horas após o evento para juntar tudo, organizar as coisas e colocar dentro da van ou do caminhão para o buffet. Beleza. É claro que nós estávamos recebendo os R$ 60, mas é só para vocês terem uma ideia de quando você está do outro lado, você tem que se submeter a muita coisa, porque se os garçons não fizessem isso, eles não eram chamados para as próximas festas. E aí nós trabalhávamos 12 horas e recebíamos referente a 6 horas só. Mas uma coisa que eu comecei a reparar, que todos os eventos, os organizadores dos eventos ficavam muito nervosos, porque as bebidas nunca chegavam no horário. E sempre tinha que fazer o maior malabarismo para conseguir gelar as bebidas a tempo, para não servir as bebidas quentes
para quando estava na hora do evento. Aí tinha que fazer algumas coisas no gelo, misturar alguns produtos no gelo para dar uma consistência melhor e fazer a bebida gelar de uma forma mais rápida. Mas eu comecei a observar esse problema como uma oportunidade. Depois que eu abri o meu primeiro negócio da questão de iogurte, qual que foi o próximo negócio que eu abri? Eu já tinha informação. Então são coisas que assim, eu abri uma distribuidora de bebidas. E surreal, acreditem, depois que eu abri a distribuidora de bebidas e comecei a resolver esse problema, porque eu levava as mercadorias no tempo combinado, era uma média de 2 a 3 horas antes da festa, que eu sabia que os garçons chegavam, era esse horário. Então eu chegava no tempo combinado nas festas, já chegava, ajudava os garçons a organizar toda a bebida, todo o gelo dentro da tina, que a tina é o lugar que colocam as bebidas para gelar, que seria a caixa térmica, um pouco maior. Algumas pessoas sabem o que eu estou falando, para quem não sabe, seria aonde se armazenam as bebidas. E eu ajudava os garçons a organizar tudo, colocava, e isso eu ganhava ponto com os garçons. Por quê? O garçom ele já estava acostumado a pegar festas constantemente. E para ele era um alívio ter alguém que fazia esse serviço para eles, que eles não cansavam tanto na hora do evento. E também eu ganhava credibilidade com os donos do buffet, porque o buffet ele ganhava nome porque as coisas aconteciam dentro da organização. E isso acontecia uma sinergia, que eu ganhava crédito com o dono do buffet e ganhava crédito com os garçons que me indicavam para os outros eventos que eles trabalhavam, porque quem garçom que trabalha de freelance trabalhava para vários buffets. Aí vocês acreditem ou não, uma festa que eu fazia, uma festa que eu gastava 3 horas para eu pegar as bebidas da minha distribuidora, levar no caminhão e deixar essas bebidas lá, armazenar, ajudar os garçons a organizar, depois eu ir lá e buscar toda a minha mercadoria, eu gastava um total de 3 horas para fazer tudo isso. Só que na hora do retorno, do ganho, eu ganhava mais de 10 vezes a mais do que se eu estivesse trabalhando de garçom, ganhando R$60 sobre o serviço que eu estava fazendo. Então essa é uma segunda experiência que eu tive depois que eu comecei a empreender. E assim, é uma coisa impressionante, pessoal. Eu lembrei de outra coisa aqui. Eu gostava muito de andar bem arrumado e eu arrumava alguma forma de comprar as roupas mais barato. E a loja que eu comprava as roupas, eu gostava muito dessa loja porque tinha as marcas de roupas que eu gostava na época. Eu comecei a observar um dia que tinha uma representante de vendas lá e eu estava separando algumas roupas para mim e eu estava intrigado daquela conversa ali do dono, né, da loja, dono da empresa, com aquele representante. Aí depois eu cheguei próximo a esse dono dessa loja, eu já era muito amigo dele, e falei assim, rapaz, o que era aquela mulher? Não, é representante, William. Eu coloco a roupa na mão dela, consignada, e aquilo que ela vende, eu dou para ela de 30% a 40% de desconto da loja, mas ela tem uma meta para bater mensalmente. Eu falei assim, rapaz, tá aí, eu quero comprar as roupas mais baratas, imagina você tendo desconto de 40%, seja qual coisa for. E aí esse dono dessa loja falou, eu combinei com ele as metas que eu tinha que pegar de roupas por mês lá, e é literalmente isso. Eu fiquei muito tempo mesmo vendendo as roupas, não para ganhar dinheiro, mas vendendo as roupas para ganhar desconto nessas roupas. Por quê? Eu não alterava nada daquilo que eu fazia durante o meu dia. Eu simplesmente oferecia para os meus clientes de outros empreendimentos que eu tinha, no meu dia a dia mesmo, oferecia essas roupas, vendia, batia as metas do que eu precisava mensalmente e todo mês eu tinha 40% de desconto para eu pegar as roupas que eu queria nessa loja. Então são coisas que assim, tira da sua cabeça que abrir um negócio é você montar uma estrutura extraordinária, aquela coisa robusta, que só assim você vai conseguir montar um negócio. Não é bem por aí não. Se você realmente abrir a sua visão, você realmente vai perceber que existe várias oportunidades que estão ao seu redor. Você só não está enxergando essas oportunidades. Agora, eu sei que você deve estar pensando aí nesse exato momento. Você deve estar pensando que para mim foi fácil.
Sei que nesse exato momento você deve estar pensando nisso. Ah, para você foi fácil, porque você tem jeito para isso. Se você acha mesmo, você acredita que eu levo jeito para esse negócio? Você acredita mesmo que tem pessoas que nascem para uma coisa? Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Se todos os vendedores eles já nasceram vendedores, então desde criança era para ele estar vendendo alguma coisa. Todas as crianças nascem andando? Pensa aí comigo. Todas as crianças nascem falando? Todas as crianças nascem com raciocínio lógico, entendendo de gramática? Eu já falo com vocês que eu não sou muito bom no português, mas aquilo que eu faço eu não preciso do português, eu não sou professor de letras. É uma coisa que você tem que se confortar também, porque assim, você não precisa de ter conhecimentos extraordinários para ganhar dinheiro. Quando você entende sobre processo de trocas, você tem que fazer boas trocas e servir as pessoas bem. Agora, pensa aí comigo. Será que realmente todas as crianças, elas já nascem com um determinado perfil ou elas se desenvolvem? Todas as pessoas já nascem para uma determinada coisa? Todo médico já nasce médico. Todo advogado já nasce advogado. Todo comerciante já nasce comerciante. Algumas pessoas vêm de família de comerciantes, ou de advogado, ou de médico, e isso facilita. Por que facilita? É porque eles desde criança vão ouvindo isso. Então, quando eles vão crescendo, eles vão simplesmente sendo conduzidos por uma ideia que foi implantada sobre a mente dessas pessoas. Mas não quer dizer que elas têm um dia diferente do seu. Elas estão tendo informações diferentes da sua no longo da sua trajetória. Então, uma coisa que você tem que perceber, imaginar aí, é que as coisas não acontecem por acontecer. É nós que provocamos essas coisas. Mas, quando você não tem esse tipo de treinamento, acaba que você passa as oportunidades e você nem percebe. Por quê? Você acha que todos os empreendedores, então, eles já nasceram empreendedores? Ou foram aquelas pessoas que estavam sempre inconformados com algum tipo de problema e através dessa inconformidade ela começou a buscar uma forma de resolver aquele problema que ela sempre estava inconformada. E com isso, às vezes, surge um negócio. Então, se você for analisar, você pode começar um negócio se você fizer a mesma coisa que os empreendedores costumam fazer. Eu, como empreendedor, eu te contei aqui 3 casos que eu coloquei a minha ideia em prática e deu muito certo. Por quê? Eu coloquei minha ideia em prática na questão do iogurte porque tinham famílias que precisavam que os seus filhos levassem lanche para a escola e nem sempre essas pessoas tinham dinheiro para ficar comprando todo mês esse lanche. Então, eu oferecia para elas pacote de iogurte, que vinha 50 iogurtes dentro de um pacote, e eu resolvia aquele problema delas. O público que eu estava atendendo, eu estava resolvendo uma necessidade real para essas pessoas. Então, eu estava contribuindo para essa família não ficar tão preocupada. Uma outra situação, quando eu estava lá trabalhando de garçom, eu comecei a perceber os problemas que tinham, não só pelos riscos que os buffets corriam, mas como o risco daquele contratante daquele buffet também estava correndo. Por quê? A pessoa, quando ela faz um casamento, ela pensa em fazer um casamento uma vez na vida. A pessoa, quando faz uma festa de 15 anos, ela pensa em fazer uma festa de 15 anos uma vez na vida. Não se repete a idade. Então, são coisas que, imagina se essa festa acontecesse algo, como vocês perceberam aqui no início da live, eu tive vários problemas, mas eu mantive a calma e resolvi o problema. Não estava conseguindo fazer pelo YouTube, fiz a transmissão pelo Facebook. Então, realmente, quando você quer resolver um problema, se você tem a sua mente treinada para achar a solução para o problema, você não se desespera. Mas isso, você não nasce com isso. Você é treinado para isso. Uma outra coisa que eu vou reforçar sobre o que eu estou fazendo. Todo jogador de futebol profissional, tem pessoas que acham muito injusto o que um jogador de futebol recebe. Tem pessoas que não concordam de jeito nenhum porque eles ganham muito dinheiro. Mas você já parou para pensar o quanto de dinheiro que ele faz girar no mercado pela habilidade que ele tem?
Então, no mercado capitalista, você ganha pelo impacto que você causa na questão de geração de recursos financeiros. Então, se você for analisar um médico especialista em alguma coisa, ele ganha mais do que um médico normal. Por quê? O impacto que ele causa em termos de conhecimento é maior do que um médico que está no início de carreira. Mas não quer dizer que esse médico é melhor do que um jogador de futebol. Porque enquanto o médico gastou o tempo dele estudando, se aprimorando em conhecimentos intelectuais, em conhecimentos específicos, a mesma coisa esse jogador de futebol gastou, porque todo jogador de futebol, eles não jogavam pelo menos de 8 horas diárias. Pega a história de todo jogador profissional. Quantas horas esses meninos jogavam quando criança? Bola. Aí quando você vai olhar, fala assim, William, mas é uma forma injusta de comparar. Não é injusto não, porque o mercado ele recompensa pelo impacto que você causa. O impacto que um jogador de futebol, por exemplo, quando você vai ver uma seleção brasileira jogando, é os melhores do Brasil que está jogando ali. Então, qualquer estádio que essas pessoas estiverem, elas vão movimentar muitas pessoas para dentro do estádio. Essas muitas pessoas não vão pagar barato para entrar e ver esse jogo. Se eles não vão pagar barato, eles vão estar movimentando muito dinheiro naquela ação de 1h30 de futebol. Mas para dar aquele show ou fazer aquela emoção ali das pessoas estar vibrando para o jogo 1h30, esses jogadores, quantos anos eles tiveram que treinar para eles se tornarem bons naquilo que eles fazem e fazer as pessoas saírem da casa delas, pagar estacionamento, ir de carro ou ir de ônibus, gastar com transporte. Olha só para você ver o movimento da economia. A pessoa sai de casa, às vezes ela teve que comprar roupa para torcer para o time. Então, ela já comprou a roupa, já fez o primeiro movimento no mercado econômico, financeiro. Aí essa pessoa que comprou a roupa dele para ir para o estádio, ele vai ter que ir ou de carro próprio, se ele tiver que ir de carro próprio, ele teve que comprar o carro. Então, a outra economia, em outra ramificação, em outro nicho que essa pessoa teve que gastar. Ou ela vai ter que usar um Uber, ou ela vai ter que usar um meio de transporte público, que seria o ônibus. Então, antes dela chegar no estádio, olha a gama de recursos que ela gastou só para ela ir ali e torcer para o time dela 1h30. Para depois ela chegar na porta do estádio e ter que pagar pelo ingresso. Depois que ela paga pelo ingresso, algumas pessoas antes consomem bebida, algumas pessoas consomem comida, consomem lanche. Depois do jogo é a mesma coisa. Então olha só para vocês verem o quanto um jogo de futebol movimenta a economia. Então você não pode falar que é injusto da pessoa fazer o que está fazendo. Você não pode falar no meio capitalista no que nós vivemos, que essa pessoa ela não é digna de receber o valor que ela está recebendo. Você está vendo as coisas por outro ângulo. Quando você for ver por esse ângulo que eu estou dizendo, ela está causando impacto. Agora, se você conseguir fazer a mesma coisa, causar esse impacto ao seu redor com algum negócio, você com certeza vai ser bem remunerado. Você com certeza vai ganhar muito bem fazendo o que você vai buscar em fazer aí. Agora, aonde as pessoas mais erram quando vai empreender? Muitas pessoas, quando elas começam a empreender, a primeira coisa, elas não levam em consideração o perfil que elas têm. Eu dei o exemplo aqui do jogador de futebol. É todos os jogadores de futebol que são atacantes? É todos os jogadores de futebol que são meio campo? É todos os jogadores de futebol que trabalham na defesa? É todos os jogadores de futebol que trabalham, que defendem, que são goleiros? Então a primeira coisa que a pessoa erra quando ela vai empreender, ela descarta totalmente qual é o perfil que ela tem. Qual que é o perfil que você tem? Se você não levar isso em consideração, você com certeza vai tentar fazer alguma coisa, ou às vezes já tentou fazer alguma coisa. Vamos imaginar, às vezes, que nem no meu caso, eu vi o meu tio lá vendendo iogurte e tal, e vamos supor que o meu perfil não era muito desse de desbravar, de arriscar, de ir para frente, e que nem vocês viram aqui, um pouco antes de eu começar a live, começou a dar um monte de problema, mas eu tô aqui fuçando, eu tô começando a fazer lives agora, então eu tô no processo de aprendizado ainda, mas
O conteúdo que eu tenho para dar para vocês, eu já faço há muito tempo. Então são coisas que assim, imagina uma pessoa que não tem tanta habilidade para a questão de conteúdo, ele não sabe muito bem aquilo que ele está falando, ele está simplesmente replicando uma coisa que ele ouviu ou algum texto que ele leu em algum lugar. E aí acontece esse tipo de problemas que aconteceu aqui no início, nossa, a pessoa fica assim, de uma forma toda nervosa, toda preocupada, perde a ponta da meada e aí acaba que fica e não consegue passar aquilo que precisa ser passado. Então você precisa entender isso. Agora você acha que tudo que eu faço, sou eu que faço tudo? Não, você está totalmente enganado. Algumas coisas que eu estou galgueando nesse caminho agora do digital, eu procuro saber porque às vezes eu não vou ter outras pessoas disponíveis para mim para aquele momento, aí eu procuro saber o básico. Então quando acontece alguma coisa, por exemplo, hoje a live eu queria fazer tudo eu fazendo, aí aconteceu alguns problemas, o YouTube bloqueou lá, nem sei por cargas d'água por que bloqueou, depois eu vou estudar sobre isso. E aí eu passei para o Facebook, mas tinha uma pessoa me auxiliando para eu ganhar mais tempo. Quando o negócio deu gargalho, opa, vem cá fulano, me ajuda aqui porque deu um impasse aqui que eu preciso resolver. Então é isso que você tem que estar realmente trabalhando isso dentro de você. Não são todas as pessoas que atacam no campo de futebol. Então, se você descarta o seu perfil, você corre um sério risco de começar a empreender e não ter êxito naquilo que você quer fazer. O projeto, às vezes, é muito bom, mas você não tem o perfil para estar no ataque. Aí você tem que fazer parceria com alguém que tem esse perfil. E você vai estar focando dentro da área do seu perfil. Agora, vamos entender aí sobre essa questão. Às vezes algumas pessoas elas ficam desempregadas. Vamos supor, a pessoa fica desempregada hoje, aí ela fica preocupada, ela tem que pagar as contas dela e ela não sabe o que vai fazer, pega o dinheiro de acerto, compra uma coisa e começa a revender. Novamente, é outro erro. Primeiro, ela descartou qual que é o perfil dela. Segundo, ela nem sabe o que ela está fazendo. Ela nem sabe o que vai exigir dela daquela nova empreitada que ela vai estar arriscando. Então, muitas pessoas erram com isso. Agora, se você for analisar, meu tio ele tem uma empresa. Esse é o terceiro caso. O meu tio ele tem uma empresa. Não, meu amigo ele começou a vender roupa e eu vou também vender roupa. E o outro caso. O meu irmão ele tem um negócio de manutenção em máquinas e está dando muito certo e eu vou fazer aquilo que meu irmão está fazendo. Qual que é o perfil que você tem? Qual que é o perfil que seu irmão tem? Você consegue ficar dentro de um escritório, isolado dentro de um lugar, dando manutenção numa coisa isolada de todo mundo? Se você tem esse perfil, excelente, mas você vai ter que precisar de alguém para atrair os clientes para você. Agora, tem pessoas que, esse é o terceiro caso, primeiro caso, descarta o perfil totalmente, não se conhece. Segundo caso, fica desempregado e começa a querer empreender de qualquer jeito. Terceiro caso, só pelo fato do meu vizinho estar ganhando dinheiro vendendo roupa, eu vou começar a vender roupa porque eu vou ganhar o mesmo tanto do meu vizinho. Felizmente, você vai pagar o preço, né, da sua imaturidade como empreendedor. Agora, William, mas e aí? Que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Qual que seria a maneira certa, ao meu modo de ver, qual que seria a maneira certa de uma pessoa se desenvolver? Qual que seria a maneira certa de preparar uma pessoa para a vida? Porque imagina o seguinte, imagina se seu pai, toda vez que ele tivesse a oportunidade de conversar com você, até nos momentos que você ainda não se lembra, que é a sua fase, né, de desenvolvimento do 0 aos 6 anos, todo esse processo você vesse no seu pai uma alegria extraordinária daquilo que ele estava fazendo. E o seu pai muito satisfeito com o seu trabalho, o seu pai tendo tempo para você, o seu pai e a sua mãe no caso, né? Eu vou colocar aqui, aí você sempre imagina o pai e a mãe. Ele sempre tendo tempo para você, para aquilo que
que é de prática de toda pessoa, precisa desse acompanhamento dos pais no desenvolvimento, no seu desenvolvimento. Imagine isso, os seus pais com esse tempo, os seus pais muito felizes com aquilo que eles faziam, e além disso, eles virando para você e falando o seguinte: meu filho, coloca uma coisa na sua cabeça, descubra o que você gosta de fazer, depois que você encontrar aquilo que você gosta de fazer, dê o seu melhor e desenvolva o máximo que você puder para resolver problemas de pessoas nessa área. E com certeza você vai ser muito bem remunerado por isso. Mas sabe qual que é a realidade? O que você mais ouviu quando você era criança e no seu desenvolvimento, né? No seu desenvolvimento como pessoa, desde a sua casa, na escola, os seus pais sempre viraram para você e falaram assim: meu filho, você tem que estudar muito para você conseguir um bom emprego. Olha só para você ver o que você ouviu a vida inteira. Você tem que estudar muito, dedicar muito ao seu conhecimento intelectual para você arrumar um bom emprego. Ou seja, o que ele está dizendo é: você se aperfeiçoa o máximo em conhecimentos técnicos a troco de salário. Por quê? Quem arruma emprego está recebendo salário ou lucro? Lógico que é salário. Então, a vida inteira você foi preparado para ser contratado por alguém. Então, qual que é a maneira correta, que ao meu modo de ver, seria: todos os pais deveriam incentivar os filhos a resolver problemas. Todos os pais, eles deveriam colocar na cabeça dos filhos que eles serão muito bem recompensados em saber resolver problemas de outras pessoas. Mas uma coisa que deveria ser muito enfatizado na mente dessa criança é que, olha, para você ser dono da sua própria história, não tem como você estar trabalhando para outra pessoa. Porque se você estiver trabalhando para outra pessoa, você vai ter as responsabilidades da empresa que você vai estar trabalhando. Por quê? Se você não der o seu melhor, imagine aí, pensa comigo o seguinte: se você não der o seu melhor na empresa que você trabalha, o que vai acontecer com você? Me fala aí. Se você não resolver os problemas da empresa para a qual você foi treinado para estar fazendo, o que iria acontecer com você? Você seria mandado embora. Então, é esse tipo de treinamento que você teve. Tem alguma coisa de errado nisso, William? Não. O que você não pode achar é que a sua vida vai mudar de uma forma extraordinária ganhando salário. Salário que eu digo assim, pessoal. Porque uma pessoa, para ganhar um salário aí considerável, ela gasta muitos anos, mas muitos anos mesmo, de estudos técnicos específicos para conseguir um cargo de diretor de empresa ou conseguir um cargo aí de posição maior dentro do meio profissional. Então, os mesmos anos que a pessoa dedica para um conhecimento intelectual, se ela dedicar esses mesmos anos para uma coisa que é para ela, mas ela realmente respeitando, né? Porque uma pessoa, quando ela está ganhando um salário um pouco melhor no mercado, ela teve que ter uma disciplina, ela teve que buscar informações diferentes do que os outros não estão vendo. Se você fizer a mesma coisa no empreendimento, você vai ver que você vai ter resultados melhores. Então, a melhor forma que eu acho que as pessoas deveriam ter para o seu desenvolvimento seria ter esse tipo de pensamento. Agora, como é que você pode iniciar a sua jornada? Como é que você pode iniciar essa jornada e escrever a sua própria história? Olha, a primeira coisa que eu vou deixar para você aqui hoje, nós estamos aqui no término da nossa live, a primeira coisa que eu vou deixar para você: descubra o que você gosta. Liste num papel pelo menos de 10 a 14 coisas que você gosta, aquilo que você realmente, o seu coração bate forte. O que eu estou fazendo com você aqui, eu amo fazer isso, eu amo empreender. Gente, empreendimento para mim é tudo, porque eu realmente, vocês não têm noção de onde eu saí. Eu saí de casa aos 9 anos de idade. 9 anos de idade. Eu fico olhando, às vezes, uma criança de 9 anos hoje, eu falo, que loucura, cara, eu saí de casa com essa idade. E assim, o que me proporcionou de mudanças na minha vida foi depois dos meus 20
20 e poucos anos, eu não vou revelar a minha idade. Seu curioso. Então, depois dos meus 20 e poucos anos, eu comecei a pensar de forma diferente. Agora, dos meus 9 até os 20, nossa, eu não fiz nada da minha vida. Eu trabalhava para pagar conta. Eu tinha o hábito de juntar pouco dinheiro, mas sempre esse pouco dinheiro que eu juntava, acontecia alguma coisa que eu tinha que gastar ele. Ou eu fazia uma viagem, ou eu fazia um passeio, mas se eu fosse fazer uma viagem, era uma por ano que eu poderia fazer. Ou se eu fosse fazer um passeio, eu não poderia viajar mais, porque eu já tinha feito o passeio. Eu sempre estava medindo a água e o fubá. Então são coisas que, como você vai começar a sua jornada, para você começar a escrever a sua história. Você não concorda comigo? Se você descobrir as coisas que você gosta de fazer, você já não está começando a ter o seu próprio domínio, você não está começando a investir naquilo que você realmente vai estar construindo para você. Então a primeira coisa, descubra o que você gosta. Liste de 10 a 14 coisas que você gosta. Agora, a segunda coisa, quando você descobrir o que você gosta, você descubra quais que são as suas habilidades. Primeiro é você descobrir externo, aquilo que você gosta interno. Descubra o que você gosta, está interno. Depois descubra as suas habilidades, também está interno. Sempre parte de você para as outras coisas. Depois que você descobrir as suas habilidades, escreva também de 10 a 14 coisas que você tem de habilidade. Depois você vai buscar no mercado uma deficiência dentro daquilo ali. Não tem jeito de dar errado. Agora você vai virar e falar assim, William, está saturado o mercado? Você acha mesmo que está saturado o mercado? Você acha mesmo? Eu vou deixar esse ponto de interrogação aí na sua cabeça. Quantas coisas que você faz durante o dia que você às vezes fica insatisfeito? Você fica insatisfeito, às vezes, numa loja que você entra e não foi bem atendida? Isso é um problema de mercado. Você fica insatisfeito quando você compra um sanduíche ou uma pizza e chega aquela porqueira na sua casa, você pagou por uma coisa que você não gostou? É uma deficiência no mercado. Você está insatisfeito porque você busca roupas e as roupas que você gosta, o estilo que você gosta, você custa encontrar? É uma deficiência no mercado. Agora, se esses problemas é algo que você tem habilidade para resolver e gosta disso, com certeza, meu amigo e minha amiga, você tem uma excelente oportunidade para começar a resolver um tipo de problema. Baseado nessas informações que eu estou te passando, quem sabe, eu não vou ser um cliente seu amanhã. Sabe por quê? Porque tem um monte de problema que eu vejo que está mal resolvido no mercado hoje. Às vezes você tem habilidade, você gosta do que eu prezo por qualidade e as pessoas não estão me dando essa qualidade, mas eu não tenho interesse de fazer e resolver esse tipo de problema porque não é o meu perfil. Só que o meu perfil não é o mesmo do seu. Às vezes é o seu perfil. Então, se você resolver esse tipo de problema, eu vou ser seu cliente e com maior prazer. Porque se você me traz praticidade, agilidade e qualidade, você com certeza vai ganhar um pouquinho do meu dinheiro para resolver o problema que eu estou tendo. Então, basicamente, tudo que você faz, tudo que você compra, é para resolver um tipo de necessidade que você tem. É por isso que você gasta o dinheiro que você tem. É por isso que você trabalha o mês inteiro para receber um salário e depois você vai distribuindo esse salário para várias pessoas que estão resolvendo um problema seu. Se você tem luz na sua casa, você vai ter que pagar a conta de luz, mas alguém teve que pensar uma forma de fazer a luz chegar na sua casa. Se você paga a água, é a mesma coisa. Se você tem a internet, é a mesma coisa. Se você está vestindo, é a mesma coisa. A pessoa que está trazendo o tipo de roupa que você gosta e você está se sentindo bem, ela está resolvendo um tipo de problema que você está tendo. Enquanto você está trabalhando para receber o seu salário para depois gastar com essa pessoa está estudando perfil de pessoas iguais a você e buscando todos os amparados daquilo que você gosta para colocar num lugar e você sair depois com o seu salário, entrar nesse local, comprar aquilo que você quer e você ir para sua casa feliz,
feliz, feliz, feliz. Então, é assim que acontece a forma de empreender. Então, pessoal, como é que você vai começar a sua jornada? Descubra as coisas que você gosta. Descubra quais que são as suas habilidades. E veja quais os problemas que existem no mercado, respeitando esses 2 primeiros fatores que eu falei com você. E é isso aí, pessoal. Vocês vão ver que várias coisas vão começar a mudar na sua vida. Assim como mudou na minha vida, eu estou compartilhando com você. Coloca uma coisa na sua cabeça. Aprenda a servir a troco de lucro e não a troco de salário. Lucro está aberto, é baseado nas suas ações que você vai ganhar a quantidade que você quer. Salário, independente do que você vai fazer, o seu patrão já te contrata falando, vou te pagar no final do mês, no início do mês que vem, eu vou te pagar X valor. Tá bom para você? Você entra em acordo com ele, tá ótimo, você vai ser contratado, feliz da vida, o seu patrão vai ficar feliz de você resolver o problema para ele, você vai ficar feliz por receber o salário que o seu patrão combinou com você antes de você ser contratado. Agora, quando você fala sobre lucro, quem limita é você. Se você serve bem e causa um impacto muito grande no mercado, você vai ser uma pessoa que vai ganhar muitos lucros, porque você está resolvendo vários problemas. Se você está trocando o seu capital intelectual por salário, você está tendo sempre um teto que está te bloqueando você passar, porque o seu salário acabou, você volta a estaca zero, ganha salário, acabou, volta a estaca zero, ganha salário, acabou, e assim é um ciclo que quem sabe você já está aí há mais de 30 anos nessa vida aí. Quem sabe você já está começando aí na sua vida profissional, já tem 1 ano, 2 anos que você está trabalhando e essa é a sua realidade hoje. Então, pessoal, baseado nas experiências que eu tive, baseado naquilo que eu acredito que o empreendimento ele pode transformar a vida das pessoas, o meu objetivo hoje é despertar as pessoas para o potencial que elas têm. Existem muitas pessoas que estão estagnadas na vida porque pararam de sonhar. Acredite que você é capaz. Acredite nisso. Nunca deixe as circunstâncias ditarem as regras para você. Cada vez que você supera um obstáculo, mais confiante você se torna para enfrentar novos desafios. Agora você acha que eu vou ficar com medo de fazer live? Fichinha, daqui a pouco eu estou fazendo aqui, é cheio de efeitos aqui, que eu estou aprendendo várias técnicas novas aqui, que vocês vão ver aí futuramente, as nossas lives vão ficar com uma qualidade melhor. Porque eu gosto de fazer as coisas com qualidade, eu gosto de fazer as coisas de uma forma que vai chegar até você de forma agradável. Então eu espero que o conteúdo de hoje traga em você reflexões e ao mesmo tempo crenças que você pode resolver algum tipo de problema que há à sua volta. Então a live de hoje, esse conteúdo, eu quero despertar esse empreendedor que há dentro de você, porque tem muitos problemas aí no mercado que precisa ser resolvido. Beleza? E novamente, eu digo para você, quem saiba, eu serei o seu futuro cliente. Coloca aí a sua cachola para pensar, meu amigo e minha amiga. Coloca aí a sua cachola para pensar. Resolva algum tipo de problema. Quem sabe você vai me encontrar comigo aí por essa caminhada e eu tendo que gastar com você o pouco dinheirinho que eu ganho, né? Mas eu ganho lucro, não é salário. Quem sabe eu vou ter maior prazer de gastar com você sobre alguma facilidade que você vai trazer para mim, sobre alguma resolução de problema que eu vou ter, que eu tenho, né? E você vai vir para o mercado para resolver esse problema. Sensacional! Tá vendo como é que as coisas funcionam? Uma sinergia bem agradável, porque eu desperto você para fazer um negócio, você acorda, começa a empreender, e o seu empreendimento, às vezes, eu vou ser o seu cliente. Olha só para você ver que maravilha. Então, pessoal, pequenas mudanças geram grandes resultados. Eu vou ficar por aqui. Novamente eu vou me apresentar a vocês. Eu sou o William Souza, eu sou empreendedor, investidor, eu sou idealizador desse projeto. Pequenas mudanças geram grandes resultados. E o meu objetivo agora
está sendo despertar as pessoas para o potencial que elas têm e para elas abrirem o seu primeiro negócio.